Parabéns! Você acaba de adquirir a Eugin Trend, uma máquina de costura com a qualidade e a garantia da Eugin, uma empresa que atua há mais de 60 anos no mercado e na casa de milhões de brasileiros. A sua Eugin Trend é uma máquina portátil e completa. Ela prega botões e zíperes, faz costura em zigue-zague e mais 12 pontos utilitários, entre eles o ponto reto, 3 pontinhos, ponto reto triplo reforçado, ponto zigue-zague triplo reforçado, caseado do botão, ponto invisível, ponto concha e ponto casinha de abelha para personalizar as suas roupas. Com a Eugin Trend ficou muito mais fácil pregar botões e zíperes, fazer aplicações, overlock simples e inclinado e muito mais. Moderno e portátil, possui alça para transporte e você pode transformá-la em braço livre em segundos. Basta remover essa base e sua Eugin Trend estará pronta para fazer costuras tubulares, como barras e punhos de camisa. Use a sua criatividade e customize suas roupas, toalhas, bolsas e muito mais. Você vai se surpreender com o que essa máquina é capaz de fazer. Eugin Trend, viva a moda! Componentes. Agora vamos conhecer os detalhes de sua Eugin Trend. Este é o seletor de pontos. Com ele você seleciona todos os pontos do painel, inclusive o caseado. Ao lado temos o botão de comprimento do ponto, que vai de 0 a 4, e regulagens para pontos elásticos. Aqui temos o botão de regulagem da tensão da linha superior. Estes são os 2 porta-carretéis, o disco de tensão, o enchedor de bobina com o seu limitador e aqui temos o guia-fio superior e o estica-fio. E essa é a alça para transporte para levar sua Eugin Trend para onde quiser. Esta é a alavanca de retrocesso. Aqui fica a tampa frontal, que dá acesso à lâmpada e ao interior da parte superior da Eugin Trend. Aqui estão a chapa da agulha e o conjunto do pé calcador, formado pelo suporte e a sapata. Esta é a agulha fixada por este parafuso e a alavanca do pé calcador. E para facilitar a costura, sua máquina possui esse prático corta-fio. Aqui temos o volante, o botão liga-desliga e aqui você conecta o pedal, que controla a velocidade da máquina. Para transformar sua Eugin Trend em braço livre, basta retirar a base removível. Dentro dela encontram-se os acessórios que acompanham a sua máquina. Abrindo aqui, temos acesso à caixa da bobina. Acessórios. Estes são os acessórios que acompanham a sua Eugin Trend: bobinas, abridor de casas, agulhas, sapata de casear, sapata para zíper, sapata para bainha invisível, isolador de dentes que serve para cerzir e pregar botão. Agora que você já conhece cada detalhe da sua Eugin Trend, está na hora de se preparar para a costura. Antes de ligá-la, certifique-se de que a voltagem e a tensão estão corretas. Vamos conectar o fio do pedal e, em seguida, o plug na tomada. Trocando a agulha. Desligue o interruptor e levante a agulha na sua posição mais alta, girando o volante em sua direção e abaixando o pé calcador. Afrouxe o parafuso de fixação da agulha e retire a agulha. Coloque em seu lugar uma nova agulha, sempre com o lado achatado para trás. Empurre até o topo e aperte novamente o parafuso. Verifique a tabela de tecidos, linhas e agulhas no manual de instruções que acompanha a sua Eugin Trend. Nela você encontrará informações detalhadas para cada tipo de tecido. Substituindo a sapata.
Gire o volante em sua direção, deixando a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador e pressione a sapata para soltá-la. Para colocar a sapata desejada, apoie na chapa da agulha de modo que o pino da sapata fique alinhado à fenda do suporte. Abaixe a alavanca do pé calcador e a sapata se encaixará. Como encher a bobina? Retire a base removível. Em seguida, levante a agulha até sua posição mais alta. Abra a tampa de acesso à lançadeira. Segure o fecho da caixa de bobina e puxe-a em sua direção. Tire a bobina da caixa. Puxe um dos porta-carretéis e coloque o carretel. Puxe a linha do carretel e passe-a por baixo do disco de tensão. Agora passe a linha de dentro para fora no furo da bobina. Encaixe a bobina no pino do enchedor com a linha para cima e desloque-a para a direita. Puxe o volante para isolar a agulha. Segurando a linha para cima, acione o pedal e dê as primeiras voltas. Corte a linha, acione novamente o pedal e continue enchendo a bobina até a parada automática. Corte a linha que vem do tensor e desloque a bobina para a esquerda. Retire a bobina, pressione o volante para voltar o movimento da agulha. Como passar a linha na caixa de bobina? Vamos colocar a bobina cheia dentro da caixa da bobina. Desenrole uns 10 centímetros de linha e introduza a bobina na sua caixa. Puxe a ponta da linha através da fenda da caixa da bobina, por baixo da mola de tensão, até que a linha entre na abertura de saída. Para colocar a caixa de bobina, levante a agulha até a sua posição mais alta. Segure a caixa de bobina pelo fecho com o bico de metal voltado para cima. Introduza a caixa de bobina na lançadeira, de modo que o bico de metal se encaixe na ranhura superior. Feche a tampa e recoloque a base removível. Como passar a linha na sua Eugene Trend? Levante o pé calcador e, girando o volante em sua direção, levante a agulha até a sua posição mais alta. Puxe um dos porta-carretéis e coloque o carretel. Passe a linha pelo guia-fio superior. Traga a linha para baixo e desça acompanhando o rasgo vertical da direita. Passe-a por baixo e suba pelo rasgo vertical da esquerda até o estica-fio. Passe-a pela abertura do mesmo da direita para a esquerda e continue descendo. Passe pelo guia-fio da agulha, passando a linha de trás para frente. Abaixe o pé calcador e enfie a linha na agulha, de frente para trás, puxando uns 10 centímetros. Agora vamos puxar a linha da bobina. Levante o pé calcador, segure a linha da agulha com a mão esquerda sem esticar muito. Com a mão direita, gire o volante em sua direção até laçar a linha da bobina. Puxe as duas linhas passando pela abertura da sapata e desloque as duas pontas para trás. Conhecendo os pontos. Agora que sua Eugene Trend está pronta para costurar, vamos conhecer todos os tipos de costura e pontos que ela é capaz de fazer. Em primeiro lugar, observe que cada letra do botão seletor corresponde aos pontos desenhados em sua Eugene Trend. Para selecionar os pontos da linha de cima, use o comprimento do ponto entre 0 e 4. Veja neste exemplo as diferenças de comprimento. E para selecionar os pontos desse box, use o botão de comprimento de ponto nas posições SS, SS+, ou SS-. Com o SS, você terá um comprimento normal entre os pontos. Na posição SS-, o espaçamento será comprimido e com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos.
Verifique no manual de instruções os ajustes corretos do comprimento do ponto e a tensão da linha para cada ponto a seguir. Ponto reto. Regule a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o seletor de pontos na posição A ou B. Agora vamos regular o comprimento do ponto. Lembre-se que ele vai de 0 a 4. Quanto menor a numeração, menor o comprimento do ponto. Para o ponto reto, o ideal é entre a posição 2 e 3. Veja essas ranhuras na chapa da agulha. Elas são linhas guia para ajudar a manter o tecido sempre reto. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Faça o arremate no início da costura. Para isso, costure 1 cm. Abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Costure normalmente. Para terminar, faça o arremate com o mesmo procedimento. Abaixe o botão de retrocesso, faça mais alguns pontos e solte em seguida. Ponto zigue-zague. O ponto zigue-zague serve para bordar, fazer aplicações, monogramas e pregar botões. Coloque o seletor de pontos na posição C. O botão de tensão deve ficar entre 3 e 5. Depois escolha o comprimento do ponto selecionando de 0,5 a 4. De 0,5 a 1, o ponto fica mais cheio. Levante o pé calcador, coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Três pontinhos. O ponto 3 pontinhos é útil para rebater elástico em lingerie. Vamos costurar um elástico? Primeiro vamos fazer a costura reta. O botão de tensão deve estar entre 1 e 4. Coloque o seletor de pontos na posição A ou B. Levante o pé calcador e coloque o tecido e o elástico na posição de costura e abaixe o pé calcador. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico. No final da costura, pare a máquina e levante o pé calcador. Retire o tecido costurado, coloque o botão seletor na posição D. Coloque o tecido costurado novamente na posição de costura e abaixe o pé calcador. Coloque o botão de comprimento de ponto entre 1 e 2. Com o elástico esticado, una as bordas do tecido e do elástico e comece a costurar. Rebata com os 3 pontinhos, mantendo o elástico esticado tanto na frente como atrás. Ponto invisível. Muito utilizado para fazer bainha invisível, este tipo de ponto não é perceptível do lado direito do tecido. Coloque a sapata para a bainha invisível. Essa sapata é ajustável à largura do tecido. Selecione o ponto na posição E ou F e com o botão de comprimento do ponto entre 2 e 3. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Dobre aproximadamente 1 cm da beirada do tecido para dentro. Agora dobre novamente no tamanho desejado da barra, deixando 5 mm de distância da borda. Passe o ferro e prenda com alfinetes. Levante o pé calcador. Coloque o tecido a ser costurado. Costure sobre a dobra inferior e faça com que somente os pontos em zigue-zague peguem somente na dobra superior. Desdobre o tecido e sua barra estará pronta. Ponto concha. Este ponto é ideal para fazer barra em baby doll. Coloque o botão seletor de pontos na posição G. Coloque o botão do comprimento do ponto entre 2 e 3. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Dobre o tecido e passe o ferro na dobra.
Posicione o tecido de forma que o ponto fique sobre o vinco da dobra. Abaixe o pé calcador, esticando o tecido e formando uma bainha, e comece a costurar. Ponto reto triplo reforçado. Coloque o botão seletor de pontos na posição A ou B. Coloque o botão do comprimento do ponto na posição SS. Com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos. Na posição SS, o comprimento normal. E SS-, comprimido. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto zigue-zague triplo reforçado. Coloque o botão seletor de pontos na posição C. Coloque o botão do comprimento do ponto na posição SS. Com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos. Na posição SS, o comprimento normal. E SS-, comprimido. Selecione a tensão da linha entre 3 e 5. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Ponto casinha de abelha. Este ponto é ideal para acabamentos em malhas e também para decorar. Coloque o botão seletor de pontos na posição D. Coloque o botão do comprimento na posição SS. Com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos. Na posição SS, o comprimento normal. E SS-, comprimido. O botão de tensão da linha deve estar entre 1 e 4. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Overlock simples. Este ponto é ideal para acabamento. Coloque o botão seletor de pontos na posição E ou F. O botão de tensão da linha deve estar entre 3 e 5. Selecione o comprimento do ponto na posição SS. Com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos. Na posição SS, o comprimento normal. E SS-, comprimido. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Overlock inclinado. Este ponto é ideal para fechamento em tecido e especialmente em malhas. Coloque o botão seletor de pontos na posição G. O botão de tensão da linha deve estar de 3 a 5. Selecione o comprimento do ponto na posição SS. Com o SS+, você terá um comprimento maior entre os pontos. Na posição SS, o comprimento normal. E SS-, comprimido. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Caseado do botão. Para fazer o caseado do botão, utilize a sapata para casear. A sapata para casear tem traços de marcação. Através deles, você determina o comprimento da casa de acordo com o tamanho do botão desejado. Meça o tamanho do botão e depois coloque-a no pé calcador. Selecione o ponto 1 no botão seletor de pontos. Posicione o botão do comprimento do ponto na posição caseado. Coloque o tecido a ser costurado. Abaixe o pé calcador e comece a costurar. Costure até atingir a marca. Pare, levante a agulha girando o volante em sua direção e gire o botão seletor de pontos até a posição 2 e faça uns 4 pontos. Levante a agulha e gire o botão seletor de pontos até a posição 3. Faça o outro lado do caseado até a marcação. Levante a agulha girando o volante em sua direção
e coloque o botão seletor de pontos para a posição 4. Faça uns 4 pontos para fechar o caseado. Levante o pé calcador e corte os fios. Em seguida, utilize o abridor de casas para fazer a abertura do caseado. Como pregar botões? Antes de começar, verifique se a sapata de uso geral está encaixada no pé calcador. Levante o pé calcador e a agulha até a sua posição mais alta, girando o volante em sua direção. Encaixe o isolador de dentes. Coloque o tecido a ser costurado. Coloque o botão escolhido entre a sapata e o tecido. Abaixe o pé calcador. Coloque o seletor de pontos na posição C. Selecione a largura do zigue-zague para que coincida com os furos do botão. Para isso, gire o volante em sua direção. Faça aproximadamente 7 a 8 pontos. Corte os fios. Como pregar zíper? Existem várias maneiras de se pregar zíperes. Vamos aprender uma delas? Antes de começar, o zíper já deve estar alinhavado na peça. Coloque a sapata de pregar zíper. Coloque o botão seletor de pontos na posição do ponto reto A ou B. O botão de comprimento do ponto deve estar entre 2 e 4. Abaixe o pé calcador com o tecido e o zíper a ser costurado. Acione o pedal e costure um lado do zíper. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido e faça alguns pontinhos para arrematar. Levante o pé calcador, deixando a agulha dentro do tecido. Vire o tecido novamente. Abaixe o pé calcador e costure o outro lado do zíper até o final. Levante o pé calcador e retire o tecido. Corte as linhas, retire o alinhavado e o zíper estará pronto. Cuidando da sua Eugene Trend. Antes de limpar sua Eugene Trend, desligue o interruptor de energia para evitar acidentes e siga atentamente os procedimentos a seguir. Limpeza dos dentes. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Levante o pé calcador. Remova a agulha, a sapata, o conjunto do pé calcador. Remova o parafuso. E a chapa da agulha. Use uma escova para limpar os dentes. Recoloque a chapa da agulha. Recoloque os parafusos, o conjunto do pé calcador, a agulha e a sapata. Limpeza da caixa da lançadeira. Girando o volante em sua direção, leve a agulha em sua posição mais alta. Remova a base removível e abra a tampa. Retire a caixa de bobina e afaste as alavancas de trava. Retire o aro da lançadeira. Em seguida, retire a lançadeira segurando pelo pino central. Limpe e lubrifique. Volte a montá-los na sequência inversa. Recoloque a lançadeira segurando pelo pino central, o aro da lançadeira e prenda as travas.
Por último, recoloque a caixa da bobina. Como trocar a lâmpada? Com uma chave de fenda, remova a tampa do parafuso. Em seguida, retire o parafuso e abra a tampa lateral. Verifique se a lâmpada não está quente. Remova a lâmpada girando-a para a esquerda. Troque-a por uma lâmpada nova. Empurre para cima, girando para a direita. Feche a tampa. Aperte o parafuso. Insira a tampa do parafuso. Viu quanta coisa é possível fazer com a sua Eugene Trend? Mas lembre-se de ler atentamente o manual de instruções. Deixe-o sempre à mão, pois ele foi preparado para facilitar o seu trabalho e esclarecer as suas dúvidas de modo simples e didático. Em seu manual, você também vai encontrar o número de telefone de nossa central de atendimento para que você possa esclarecer quaisquer dúvidas ou mesmo dar sugestões. E para sua maior comodidade, a Eugene oferece os melhores serviços de suporte através de uma ampla rede de assistência técnica autorizada espalhada por todo o país. Eugene Trend. Viva a moda! Mais Eugene para você! Além das máquinas de costura, a Eugene oferece mais de 2.000 produtos de diversos segmentos, fabricados dentro dos mais altos padrões de qualidade. Uma linha completa de ferramentas elétricas, condicionadores de ar residenciais, comerciais e portáteis, umidificadores ultrassônicos, calculadoras, modernos telefones, pilhas, baterias e carregadores, alta tecnologia em cabos HDMI, mídias de CDs e DVDs, fontes universais para notebooks, além das impressoras multifuncionais, scanners e cartuchos Canon, lâmpadas fluorescentes, tubulares e compactas, lâmpadas de LED, Power LED, halógenas e luminárias de emergência. A sofisticação e requinte que a sua casa merece se completa com os móveis da Eugene Mobile Design, sempre unindo qualidade com acabamentos refinados e exclusivos. Agora você já sabe, ao adquirir um produto com essa marca, você terá a garantia e a tradição de uma empresa 100% nacional há mais de 60 anos na casa de milhões de brasileiros. Eugene, presente no seu dia a dia.